E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo sobre listas. Vamos explorar a parte 2, com alguns métodos mais avançados e formas de uso das listas, ou arrays, em Python. Bora começar? Nessa segunda parte, nós vamos começar estudando o conceito de sublistas e de substrings, como é que é feita a cópia de listas, e as funcionalidades de concatenação e replicação de listas. Da mesma forma que o vídeo anterior, vamos utilizar o nosso shell. Vou criar aqui uma lista de números ímpares com 5 elementos. Então, o length dessa lista deve ser 5. E o primeiro conceito que vamos estudar é o conceito de sublistas, que possui a seguinte sintaxe. Eu tenho a minha variável list e entre colchetes eu determino o que eu quero copiar ou qual a sublista que eu quero capturar, com um índice de início, um índice de fim e um terceiro operador ou valor de incremento. Então, experimente no seu ambiente algumas variações da funcionalidade de se gerar sublistas. Alguns exemplos. Tomando essa lista de ímpares, se eu quero copiar do segundo ao quarto elemento, então eu utilizo o índice inicial, no caso eu quero pegar o segundo elemento, então o índice é 1, até o índice 4. Na sintaxe de uma sublista, o índice fim ele não é inclusivo. Significa que ele não entra na execução da funcionalidade. Se eu solicito uma sublista das posições 2, 3, eu só vou imprimir um elemento. Porque o índice fim, nesse caso o 3, ele não é inclusivo. Eu estou capturando os índices 2 até o índice 2. Outros exemplos. Os índices eles são opcionais. Se eu suprimir o índice inicial, colocar somente 2 pontos, 5, significa que eu vou ler os elementos da posição inicial, da posição 0, até o índice 4. Se aqui eu colocar 3, eu vou ler os elementos de índice 0, 1 e 2, ou seja, 1, 3 e 5. Também posso suprimir o índice final. Por exemplo, o índice inicial 2, 2 pontos, deixo vazio, ele vai imprimir os elementos a partir da posição 2 até o final da lista. Em outras palavras, os elementos 5, 7 e 9. Também é possível utilizar índices negativos. Se aqui, em vez de ser 2, fosse menos 2, ele iria imprimir da forma inversa. Ele vai imprimir os dois últimos elementos da lista, no caso, o número 7 e o número 9. Já o incremento é a forma como você vai ler os elementos, ou copiar, ou gerar sua sublista. Se vai ser de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Vejamos alguns exemplos. Vou criar aqui uma lista numérica, sequencial, de 9 elementos. Então, essa minha lista numérica tem os números de 1 a 9. E se eu pedir para ler do índice 0 até o final, ou seja, deixando em branco, e eu coloco mais outros 2 pontos e coloco o valor 2, significa que eu vou ler esta lista a partir do índice 0 de 2 em 2 elementos. Então, eu vou imprimir o número 1, o número 3, o número 5, o número 7 e o número 9. O incremento, ou o terceiro parâmetro, ele é utilizado para capturar os elementos em uma determinada frequência. Outro exemplo, se eu quero ler do índice 2 até o índice 7, com incremento de 3 em 3, significa que eu vou ler do índice 2, no caso, vai ser o valor 3, até o índice 7 não inclusivo, ou seja, seria o nosso valor 8, como ele não é inclusivo, ele vai até o número 7, e de 3 em 3 elementos. Logo, eu vou imprimir o número 3 e o número 6. Bora executar. E aqui eu tenho uma sublista com os dois valores, 3 e 6. Então, esse conceito de sublista, capturar uma sublista de uma lista, ele é muito poderoso, porque eu tenho a flexibilidade de trabalhar com um índice inicial, um índice final não inclusivo e uma lógica de incremento.
que é a forma como eu vou ler os itens daquela lista. Esse mesmo conceito é aplicado para strings. Então, vou criar aqui uma string aprendendo Python. E se eu quero capturar uma substring, um pedaço dessa string, a lógica vai ser a mesma. Então, se eu tomar aqui, ó, string, então iniciando da posição -6, -6 até o final, e fechando com colchetes, eu consigo capturar os 6 últimos caracteres dessa string. Da mesma forma, posso utilizar da forma inversa, né? Eu quero capturar a partir da posição do índice 6 até o final. Não, até o final não, até a posição 11. De 2 em 2. O que ele vai imprimir, né? Qual que será essa substring? Bora analisar. A posição 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai começar na letra E. Vai até a posição 11. 7, 8, 9, 10, 11. Que é a letra P. Como não é inclusivo, ele vai vir para o espaço em branco. E vai ler de 2 em 2. Certo? Então, se eu executar, eu vou ter a substring ED. Com o espaço em branco, claro. Porque olhando aqui para essa expressão, ele vai iniciar no índice 6, então ele vai ler a posição 6, depois a posição 8, porque o incremento é de 2 unidades, e depois a posição 10. Então ele vai imprimir o E, o D e o espaço. Vamos fazer aqui outro exemplo. Se eu quero capturar do 6 até o 11, sem um incremento, ou seja, de 1 em 1, ele vai escrever a palavra ENDO, com um espaço em branco. Se eu quiser retirar o espaço em branco, eu leio um caractere a menos e vou ter a palavra ENDO sem o espaço em branco ao final. Então, a sintaxe de sublistas é aplicada também para eu capturar substrings. Nosso próximo objetivo é discutir um pouco sobre a cópia de listas. Como é que funciona a cópia de valores em listas? Vamos começar a primeira discussão com variáveis simples. Se eu defino aqui uma variável inteira, número x igual a 10, e crio uma variável inteira, número y igual a número x, essas duas variáveis elas são independentes. O número y ele copia o valor do número x. O que é copiar o valor do número x? O número y vai ter o valor 10. Se eu mudar o valor do número y, por exemplo, em vez de ser 10, eu colocar como 20, o valor do número x vai ser alterado? Não, não vai. O número x vai continuar como o valor 10, porque foi feita uma cópia do valor do número x. Essa lógica funciona também para strings. Se eu tenho uma palavra, algum texto, e eu crio outra palavra como cópia da palavra, se, por exemplo, eu imprimir outra palavra, ele vai possuir o mesmo valor da palavra original, algum texto. E se eu alterar, né? Outra palavra vai ser igual a outro texto. Se eu imprimir a palavra, ela vai continuar com o valor original, que é algum texto. Já a outra palavra vai ter o valor outro texto. Novamente, a mesma lógica, ele copiou o valor. Outra palavra copiou o valor de palavra. E são variáveis independentes, com valores independentes. O mesmo não ocorre com as listas. Vou criar aqui uma lista original com duas palavras, uma lista de strings, banana e abacaxi. Vou criar aqui uma cópia da original. Então, se eu imprimir a lista original, vou ter banana e abacaxi. Se eu imprimir a lista cópia, vou ter também banana, abacaxi. Mas olha só o que acontece se eu adiciono um valor na lista cópia. Vou adicionar com o append, que a gente viu no vídeo passado, que ele vai colocar um valor no final da lista. Vou colocar aqui limão. Se eu imprimir a lista cópia, ele vai ter o limão, assim como a lista original também vai ter o seu valor alterado para limão. Diferente das variáveis primitivas, no caso de listas, se você faz uma cópia, atribui o valor para outra lista, na verdade, ambas vão apontar para a mesma lista. Qualquer alteração em uma das variáveis vai alterar a outra variável.
Para evitar isso, eu posso utilizar o conceito de sublista. Vou listar a cópia. Tenho banana, abacaxi, limão. Vou remover o último elemento através do método pop, que é limão. Então, se eu listar a lista cópia, tenho a banana, abacaxi. E se eu listar a lista original, eu tenho banana, abacaxi e limão. A diferença é, usando sublistas, eu vou ter uma cópia totalmente distinta da original. Eu vou ter valores separados, eu vou ter efetivamente uma cópia, ou seja, eu vou ter duas listas separadas com seus próprios valores. Totalmente diferente de quando eu aplico diretamente o operador de igual. Quando eu aplico somente o igual, ambas as variáveis vão apontar para a mesma lista. Então, qualquer alteração na lista vai afetar as duas variáveis. E no caso de se trabalhar com sublistas, uma cópia efetiva é feita, tendo duas áreas de memória distintas, dois valores totalmente separados. Finalmente, o terceiro objetivo são as operações de concatenação e replicação. São dois operadores que também funcionam para a string. Então, numa string, se eu tenho uma variável nome e uma variável sobrenome, se eu imprimir nome mais sobrenome, essas duas strings elas vão ser concatenadas, né? Então, eu vou ter a palavra José Luiz. Essa lógica funciona também para listas. Se eu tenho uma lista A com os valores tomate e cebola e uma lista B com os valores banana e abacaxi, se eu somar A mais B, o resultado vai ser a concatenação, a junção dessas duas listas. Eu vou ter uma terceira lista com tomate, cebola, banana e abacaxi, fazendo a junção dos dois valores. Já o operador de multiplicação, se eu tomar aqui lista A vezes 3, ele serve como uma replicação. Ele vai repetir aquela lista, os valores daquela lista, vai gerar uma nova lista, repetindo por 3 vezes, nesse caso, os seus valores. Isso funciona também para strings. Ó. Se eu colocar aqui José vezes 5, a palavra José vai ser repetida 5 vezes e vai se gerar uma nova string. Né? Se você observar aqui, eu tenho uma nova string. Da mesma forma, nas listas, eu tenho como produto uma nova lista. A lista original, claro, ela não é alterada. Como o meu shell imprime aqui na tela esse valor, significa que esse valor é resultante dessa operação anterior. Mais alguns objetivos ou coisas legais para se fazer com listas. Temos também um método sort, usado para ordenar listas. A função sorted também ordena uma lista, mas se você observar na sintaxe, um é um método, vou precisar da variável para chamar um método, e outro é uma função, que recebe a minha lista como parâmetro. Além dos métodos index, o método reverse, para inverter uma lista, e o método set, para remover elementos de uma lista. Então, bora dar uma olhada aqui nesses métodos. Vou criar aqui uma lista de strings e colocar algumas palavras aleatórias. Zorro, Python, estudar, aprender e descansar. Então, eu tenho aqui a minha lista com esses 5 elementos. E o primeiro método que a gente vai ver é o método de sort, ou de ordenação. Então, por ele ser um método e não uma função, basta utilizar a variável lista, aplicar o ponto e chamar o método sort. Se eu executar e imprimir, vocês vão ver que a minha lista acabou ficando ordenada. Como é uma lista de string, ele vai ter a ordenação alfabética. Então, ele vai listar aprender, descansar, estudar, Python e Zorro. Né? Então, esse método ele é muito interessante quando a gente tem aqueles problemas de ordenação. Então, se eu tivesse uma lista aqui de números, por exemplo, ó, 34, 10, 20, 22, 18 e 15, se eu quero ordenar essa lista, né, que está desordenada, é só executar a lista.sort, que a lista vai estar ordenada. Como é uma lista numérica, ele vai obedecer à ordenação numérica, né? A classificação numérica. Existe uma diferença entre ordenação de ordem e classificação.
Uma lista, por si só, ela já é ordenada, né? Ela segue a ordem dos índices ou da inserção. Agora, quando eu digo que uma lista é classificada, é como a gente fala no português. É uma lista que obedece a alguma regra de ordenação, né? Se for uma lista de strings, é uma ordenação alfabética. Se for uma lista numérica, é a ordenação em ordem crescente dos números. Atentem que o método sort, ele altera o valor da lista. Ele realmente ordena e mantém aquela lista ordenada, tá? O método de sort, ele possui também uma sobrecarga, onde eu posso colocar como parâmetro a palavra reverse e indicar se eu quero ordenar na ordem inversa, né? Então, no caso dos números, se eu aplicar o reverse, ele vai ordenar do maior para o menor. No caso de uma string, deixa eu ver aqui se ainda tem uma string. Vou de novo alimentar como uma lista de string. Se eu aplicar aqui a ordenação com reverse igual a true, e imprimir, a minha lista vai estar ordenada alfabeticamente, mas ao contrário, né? na forma inversa, ou da forma reversa. Então, esse é a função do método sort, ordenar. Mas além do método sort, eu tenho a função sorted. Qual a diferença do sorted para sort? Além de ser uma função e um método, a sintaxe é totalmente diferente, né? Então, vou de novo gerar aquela minha lista de strings. Mas a diferença entre o sorted e o sort é que o sorted, por ser uma função, ele vai receber como parâmetro aquela lista e ele vai me retornar a lista ordenada. Ele não altera a lista original. Então, se eu der um sorted em cima da minha lista de strings, ele vai me retornar uma lista de strings ordenada alfabeticamente. Mas a lista original, ó, ela continua inalterável. Continua da forma original, certo? Então, o sorted é uma função útil no sentido de que ele não altera os valores ou a ordem dos elementos da lista original. Ele retorna uma lista ordenada. Próximo método é o index. Então, dá para a gente, por intuição, identificar que o index ele é um método onde lista.index ele me retorna um índice de um determinado elemento, caso ele se encontre na lista. Então, se eu quero saber o índice da palavra Python, eu posso chamar o método index e ele vai me retornar que ele se encontra na posição 1. O que acontece se eu procurar um elemento que não existe na lista, né? Sei lá, a palavra casa, que não está nessa lista. Ele vai me gerar um erro. Casa não está na lista, então eu não posso chamar o método index. Certo? Então, da mesma forma que o remove, aquele método que remove um elemento da lista baseado no seu valor, antes eu tenho que verificar se aquele elemento está presente na lista, né? Então, eu teria que usar casa, ele está na lista, né? Com o uso do in, casa em lista, aí ele vai me retornar falso. Então, eu posso usar essa estrutura, como a gente fez na aula passada, no vídeo anterior, através do método através do operador in, eu consigo previamente saber se ele se encontra na lista ou não. Então, se eu quero dar um retrieve ou recuperar o índice de um elemento da lista, eu tenho que garantir que esse elemento está presente, né? Aprender. O índice é 3. Ele é o quarto elemento na lista e o índice é o número 3. O método reverse, ele vai inverter a lista. Então, bora listar aqui a nossa lista. Tem o Zorro, Python, estudar, aprender e descansar. Se eu aplicar aqui um reverse e imprimir, a minha lista vai estar invertida. O primeiro elemento vai ser descansar, depois vem aprender, estudar, Python e Zorro. Ele vai só pegar o último elemento e tornar como o primeiro, ou o primeiro elemento vai se tornar o último, e assim sucessivamente. Finalmente, a gente tem a função set. Aqui é uma função, tá, pessoal? Não é um método. A função set, ele remove elementos de uma lista. Eu vou criar aqui uma lista numérica, com os números 5, 2, 12, 10, 4, 3 e 2 novamente. Tenho aqui uma lista numérica com 7 elementos. Então, se eu aplicar a função set, ou seja, uma função, eu chamo ele direto e passo a lista como parâmetro. O que ele faz? Ele vai remover os elementos repetidos da lista. Então, na minha lista original,
eu tinha dois números 2, se eu aplico o set, ele vai remover o número 2, que se encontrava repetido. Vou fazer aqui mais um outro exemplo, né? Vou repetir aqui várias vezes o número 1, várias vezes o número 6 e várias vezes o número 8. Se eu quero tornar essa lista somente com números não repetidos, né? Únicos, eu chamo o método set, desculpa, a função set, com a lista, e ele vai me retornar os valores únicos daquela lista, sem repetição, tá? Por ser uma função, ele não altera o valor original da lista. Ele vai somente retornar os elementos sem repetição da lista. E para fechar esse conteúdo de listas, coloquei até como bônus, vamos analisar como tratar atribuição múltipla com listas em Python, considerar as listas como primas das strings. Em outras palavras, o que eu aplico em listas eu vou poder utilizar em strings, da mesma forma que a gente trabalhou a parte de substring como sublistas. Ver o método join em split, que são bem utilizados no nosso dia a dia como desenvolvedor Python. E como criar matrizes ou listas de listas na linguagem. Bora começar com a atribuição múltipla. Vou criar aqui uma lista RGB, que vai armazenar os valores vermelho, verde, preto. Se eu quero ler os valores de forma separada e atribuir para variáveis, uma das formas seria cor 1 igual a lista RGB na posição 0. A cor 2 é a posição 1. E a cor 3 é a posição 2. Se eu imprimir aqui a cor 1, a cor 2, a cor 3 e separar por vírgulas, eu vou ter as palavras, né, vermelho, verde e preto. Aqui é uma forma tradicional de atribuir valores para as variáveis. O que é esse conceito de atribuição múltipla? É um conceito bem semelhante ao que tem no JavaScript de destructing, onde eu consigo pegar elementos, no caso do Python, de uma lista e atribuir diretamente para variáveis. Então, em vez de utilizar 3 instruções, como a gente acabou de ver, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso ter cor 1, cor 2, cor 3, igual a minha lista. Automaticamente, baseado pela posição, vou até mudar aqui o separador, colocar um tracinho. Baseado pela posição, vai ser atribuído para a cor 1 o primeiro elemento da lista, para a cor 2 o segundo elemento, e para a cor 3 o terceiro elemento. Então, eu vou ter vermelho, verde e preto, lidos em uma instrução única, que é o que a gente chama de atribuição múltipla no Python. Um ponto bem interessante é que muitas das operações e funções que a gente trabalhou em listas também são aplicados a strings. Vou criar aqui uma string. Alguma string. Se eu mandar imprimir, beleza, eu vou ter alguma string. Mas eu posso aplicar aqui, por exemplo, a função sorted. Se eu mandar ordenar essa string, ele vai me retornar uma lista, daqui entre colchetes, né? A gente já viu que tudo que é entre colchetes é uma lista. Ele vai me retornar uma lista dos caracteres ordenados de forma alfabética. Muito interessante. Também posso aplicar o set, ou seja, ele vai remover caracteres repetidos. Eu acho que em alguma string não tem caracteres repetidos. Em ambos, por serem função, eles não alteram, né, a string original. Ó, vou imprimir, está imprimindo alguma string. Vou criar agora, vou mudar aqui o valor da string para a palavra asa. Então, se eu aplicar o set, ele vai me retornar o quê, né? Vai retornar somente o S e o A, uma vez que elementos repetidos são removidos com o set. Também posso aplicar o in, o operador in. Por exemplo, eu quero saber se a vogal E está presente na string, né, que é asa. Ele vai me retornar falso. Outra string aqui, né? Aprendendo Python. Posso também utilizar, em vez de caracteres, utilizar uma substring, né?
Quero saber se Python está presente agora na string aprendendo Python. Então ele vai me retornar true. Então o in, é muito poderoso também em strings. Se você quer identificar um determinado padrão, achar um sufixo, um prefixo ou um conjunto de caracteres, com o operador in, ele vai retornar true ou false, se ele está presente ou não naquela string. Então, vários métodos ou funções, várias funções utilizadas em listas também são aplicadas em strings, como o set, como o sorted e até o operador in. Os métodos join e split servem para a junção de elementos do tipo string presentes em uma lista, e split serve para dividir, splitar uma determinada string em uma lista de strings. Enquanto que o join pega uma lista e transforma numa string, o split vai pegar uma string e vai transformar numa lista. Criando aqui uma lista com banana, melão e uva. Para eu poder usar o join, eu vou dizer qual é o caractere de join, de junção. Então, por exemplo, eu vou usar a vírgula aqui com espaço, ponto, join, e a lista que eu quero ler, os elementos, né? Então, quando eu faço isso, ele vai me retornar, dada uma lista de strings, né? Uma string, usando como separador o caractere ou a string que eu utilizei para executar o join. Então, se em vez de usar uma vírgula eu quero usar espaços, eu poderia deixar um espaço em branco, ponto join, a minha lista. Ele vai pegar cada elemento da lista, que tem que ser uma lista de strings, fazer a junção e transformar numa string só. Vou fazer aqui um teste. O que acontece se eu passar uma lista de números, né? 1, 2 e 3. Se eu executar, ele vai quebrar. Por quê? De novo, eu só consigo usar o join se a minha lista for uma lista de strings. Se eu tentar usar uma lista de outros tipos de dados, a aplicação vai quebrar. Ele indica aqui, né? É esperado instâncias de string, mas foram encontrados números inteiros. E o método split faz o inverso. Ele vai pegar uma string e vai quebrar em elementos de uma lista. Então, um exemplo aqui bem interessante, né? Hoje eu estou aprendendo Python. Eu tenho essa string. E se eu chamar o split, ele é um método, passando como parâmetro um espaço em branco, significa que ele vai pegar essa string, hoje eu estou aprendendo Python, e toda vez que ele encontrar um caractere em branco, ele vai transformar em elementos de uma lista. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter o hoje, o eu estou, o aprendendo e Python, 5 elementos em uma lista. Se eu der Enter, o produto vai ser, resultante dessa execução, vai ser uma lista onde cada elemento é uma string. Poderia ter splitado, por exemplo, com o caractere E. Então ele vai quebrar toda aquela string e aonde ele achar o caractere E, a vogal E, ele vai gerar um elemento da lista, não incluindo a vogal E. Então aqui é a lista resultante quando eu splitei, né, a string usando a vogal E. E finalmente eu tenho as listas de listas, ou matrizes. Então se eu quero representar uma matriz ou uma lista de lista em Python, é simples. O que é uma lista de listas, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma lista de cores, uma lista de frutas, são duas listas separadas, né? Vou imprimir lista de cores, lista de frutas. Posso criar uma lista de listas, onde cada elemento da lista é uma lista. Então posso ter aqui uma lista de listas, onde o primeiro elemento vai ser a lista de cores e o segundo elemento vai ser a lista de frutas. Se eu imprimir aqui, você vai ver, ó, que o primeiro elemento é uma lista, que é a minha lista de cores, e o segundo elemento é uma outra lista, que é a lista de frutas. Isso é bem útil quando eu quero representar uma matriz no Python.
Então, vim aqui no Google, procurei uma matriz aleatória. Vamos supor que eu quero representar essa matriz aqui, né? Com os elementos 1, 3, menos 2, 0, menos 3, 4, 0, menos 1, 5, 1, menos 4, 2. Como é que eu faria aqui no Python, né? Então, é simples. Eu posso chegar aqui, digo matriz vai ser igual, abre e fecho, colchetes. Na primeira linha, eu vou ter 1, 3, menos 2 e 0. 1, 3, menos 2 e 0. Vírgula. A segunda linha, ou o segundo elemento, seria menos 3, 4, 0 e menos 1. Menos 3, 4, 0, menos 1. E a terceira linha, 5, 1, menos 4, 2. 5, 1, menos 4 e 2. Fecho dois colchetes, né? O último elemento. Dou um Enter. Se eu mandar imprimir, eu vou ter essa matriz. Se eu quero pegar um determinado elemento por ser uma matriz, agora eu uso dois índices, né? Se eu quero, por exemplo, ler o segundo elemento da segunda linha, eu coloco matriz. Eu quero ler da segunda linha, ou seja, do índice 1, o segundo elemento, que também é índice 1, né? As listas são os índices de uma lista começam com o valor 0. Se eu imprimir, eu vou ter o valor 4, porque o valor 4 está na segunda lista e é o segundo elemento da segunda lista. Se eu quero ler o terceiro elemento da segunda lista, matriz, quero ler a segunda lista, índice 1, o terceiro elemento, índice 2. Dou Enter, ele me trouxe o valor 0. Exatamente. Ele está na segunda lista, na segunda linha, e é o meu terceiro elemento. Chegamos ao final da segunda aula sobre listas. Agora a gente tem um bom arsenal sobre listas, desde a sua criação, remoção, inserção, ordenação, cópia e vários outros métodos utilitários que vão ser bem e bastante utilizados na nossa vida como programadores e desenvolvedores Python. Para que seu aprendizado seja mais efetivo, peguem a lista de exercício, tentem resolver os algoritmos e qualquer dúvida podem mandar a mensagem, escrever aqui nos comentários que eu vou tentar ajudá-los. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos que queiram aprender Python e não esqueçam de marcar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!